o nosso tema é crescimento de igreja. E nós vamos concluir especialmente esse tema com o nosso congresso, que tem o título Seja um Apacentador. Diga amém comigo. Yes. Então, durante esses 21 dias, você realmente não pode perder. Crescimento de igreja é o nosso tema. Você pode pensar que isso não tem nada a ver com as tuas necessidades. Pelo contrário, tem e tem muito. Porque crescimento de igreja não tem a ver com os teus desejos, tem a ver com os desejos de Deus. E quando você corresponde com os desejos de Deus, Deus vai corresponder com os teus desejos. Amém. A visão de Deus é a visão de crescimento de igreja. Eu disse, a visão de Deus é o quê? Diga, a visão de Deus é a visão de crescimento de igreja. Sim. Por que a visão de Deus é a visão de crescimento de igreja? Por exemplo, Deus quer que a sua igreja fique cheia. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Deus quer que a sua igreja fique cheia. Lucas capítulo 14, anota aí, não vamos ler. Lucas capítulo 14, versículo 21 a 23, fala a respeito de um senhor que mandou o seu servo de convidar alguns amigos. E esses amigos recusaram o convite do senhor. Amém? E ele voltou e disse assim: Senhor, os teus amigos recusaram o convite. Então o senhor ficou chateado. Então disse assim: sai pelas ruas e vai buscar e força eles a entrarem. A entrar aonde? Para algum lugar. Amém? Força eles a entrarem. Quem? Os cegos, os coxos, os endividados. Quem você encontrar, força. The Bible says que o servo saiu para buscar essas pessoas, os cegos, os surdos, os coxos. E quando ele colocou todos esses dentro de casa, disse: Senhor, já coloquei todos que você pediu, mas ainda tem mais lugar. Disse: volta lá e arrasta eles aqui dentro, porque a minha casa tem que ficar cheia. Oh yes! Deus não tem prazer numa igreja vazia. Deus não se agrada com uma igreja vazia. É por isso que nós vamos trabalhar intensamente para encher a casa de Deus, porque isso lhe alegra, isso lhe faz feliz. Deus é uma pessoa que se sente alegre quando vê muitas pessoas sendo alcançadas. Diga-me comigo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. Esse é o motivo pelo qual a visão de Deus é uma visão de crescimento da igreja. Amém? Porque o próprio Deus falou: edificarei a minha igreja. Não foi o homem que falou, não foi o diabo, não foi o sacerdote, não. O próprio Deus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer, não irão resistir a ela, porque eu quero uma igreja forte, eu quero uma igreja cheia. Aplauda ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Vendo Jesus a multidão. Jesus gosta de multidão. Nós temos que gostar de multidão. Amém? Diga assim: eu gosto de multidão. Diga assim: esse ano, na Geração Church, eu vou gostar de multidão. Diga: multidão vai me fazer bem. Diga: multidão é uma resposta para mim. Diga: multidão é uma bênção. Atos, que nós lemos agora, no Atos 2, 47, diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. O tempo todo estamos a ver que é Deus que está a operar. Não estamos a ver nenhuma ação do homem. O homem gostando ou não, os sacerdotes gostando ou não, os fariseus gostando ou não, Jesus está comprometido em acrescentar muitas pessoas na igreja. Diga amém comigo.
Yes. Atos 4, verso 4 também diz: muitos dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja, num dia Pedro pregou, quantos se converteram? 3.000. No outro dia Pedro voltou a pregar, sabe quantos se converteram? 5.000. Em menos de um ano, a igreja que o Pedro começou já tinha 8.000 pessoas. Oh, diga 8.000 pessoas. Eu vou orar para que esse ano Deus comece a tirar daqui os que não gostam de crescimento. Yes. Aleluia. Yes. Amém. Então, nós precisamos crescer, precisamos romper como igreja, precisamos romper a barreira de 1.000 membros. Você tem que pôr isso na cabeça, porque a visão de crescimento é a visão de Deus, não é a visão do homem. Muitas pessoas, é Deus que quer, não é você. Então, escreva ali: nós precisamos crescer, romper a barreira de 1.000 pessoas, a barreira de 5.000 membros, 10.000 membros, não porque nós queremos, não porque é uma vaidade nossa, não porque é algo que está na moda, não, é porque Deus quer isso. Diga amém comigo. Diga assim: é porque crescimento é um mandamento. Não te ouvi, diga assim: porque crescimento é um mandamento. Escuta, talvez você não saiba, mas Mateus vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Mas quem está a falar isso então? Quem está a falar isso? Agora, está a dizer: ide por todo o mundo. A minha pergunta é: quantas pessoas tem no mundo? Ele disse: ide por todo o mundo. Quantas pessoas tem no mundo? Só até hoje já estamos em quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Jesus quer salvar 8 bilhões de pessoas no mundo. É por isso que essa igreja não pode ficar pequena, porque Jesus quer salvar 8 bilhões de pessoas. Ide por todo mundo e pregai e fazei discípulos. O mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos que nós podemos fazer para agradar a Deus aqui na Geração Church é ter 80.000 pessoas. Assim poderemos chegar diante dele com uma boa desculpa: Senhor, lutamos bem, só conseguimos 80.000. Nós cremos que o crescimento de igreja é a visão de Deus, sim ou não? Uma igreja pode crescer, sim ou não? Por isso que o tema dos nossos 21 dias é crescimento de igreja. Amém. Aleluia. Agora, a minha pergunta é: o que faz uma igreja crescer tanto? Se Deus quer um crescimento de igreja, se Deus quer que a sua igreja cresça de forma assustadora, amém? Quantos creem nisso? Se Deus quer que a Geração Church esse ano cresça muito, que rompa a barreira de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, o que pode fazer isso acontecer? O que pode fazer isso realmente vir à existência? É por isso que nesses 21 dias eu vou te mostrar alguns fatores que fazem a igreja crescer. Eu disse que nesses 21 dias eu vou te mostrar e vou te dar a entender os fatores que fazem uma igreja crescer. Diga-me comigo. Yes. Então você vai conhecer. Se você não perder, a cada dia você saberá o que faz uma igreja crescer. Você saberá exatamente como fazer para a igreja crescer. Porque o crescimento da igreja é o que deseja o coração de Deus. Porque alcançar pessoas é o que deseja o coração de Deus. Você pode ter a certeza,
Você não vai ver Deus alegre se aqui só tiver 5 pessoas. Não. É por isso que nós compramos muitas cadeiras. E ainda assim, Deus não está muito feliz conosco. Porque enquanto estamos aqui, há pessoas que já deveriam estar aqui também. Então Deus está a pensar o tempo todo como nos ajudar a trazer essas pessoas. É por isso que amanhã você tem que trazer que pessoa. Se você amanhã trazer, você está agradando o coração de Deus. Você não está me agradar. Se você aos domingos trazer 2 pessoas, 3 pessoas, você está a trabalhar para Deus. E Deus vai te pagar. Eu um dia descobri que não tem ninguém que paga mais do que Deus. Deus é um bom patrão. Sim. Amém. Então eu disse que nesses 21 dias eu quero te ensinar alguns fatores poderosos que fazem uma igreja crescer. Diga-me comigo. Yes. Então hoje queremos falar do primeiro fator que faz uma igreja crescer. Primeiro fator que faz uma igreja crescer. Não se esqueça, o nosso tema central é quantos? 3.000 almas. Diga 3.000 almas. 3.000 almas é um grande número. É um bom crescimento. Amém. Então eu quero te mostrar como que nós podemos chegar em 3.000 almas. Aleluia. Então hoje é o primeiro. Fala o primeiro fator. Quer dizer que eu vou pregar aproximadamente 17 fatores. Ou 18 fatores. Ou não. Sim, tirando o congresso. São 20 fatores que o pastor vai falar aqui. Poderosíssimo. E hoje você vai sair daqui. Vão ter que te carregar. Escuta, o primeiro fator que faz uma igreja crescer, que faz uma igreja expandir, que faz uma igreja abarrotar, é o fator de ser cheio do Espírito Santo. Amém. O primeiro fator para crescer a igreja chama-se o quê? Diga, ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Rapidamente, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O nosso versículo-chave é o versículo 4. Mas eu vou começar no versículo 1 para você entender o contexto. Amém. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam que todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, fala cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer que um dos fatores importantes para o crescimento da igreja é que tem que ter muitas pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Não tem igreja que enche sem já ter lá dentro pessoas extremamente cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é o efeito principal para que uma igreja comece a experimentar crescimento. Eu disse, o Espírito Santo é o efeito principal, é a razão principal, número 1, para que uma igreja comece a crescer rapidamente. Nós podemos ter muitos aparatos, muitas ferramentas. A igreja pode crescer porque lá tem um bom louvor, tem uma boa banda. Qualquer coisa que chama a atenção. A mídia pode ajudar muito no crescimento da igreja, porque as pessoas estão a assistir. Só nesse momento, por exemplo, só hoje, estão a assistir aproximadamente 77 pessoas que estão na live agora. Então,
A mídia pode ser uma bênção porque ela ajuda a crescer. É por isso que nós temos que investir na mídia, amém? É por isso que nós vamos investir na mídia, amém? Mas a Bíblia diz que ao iniciar a igreja, diga amém comigo, ao iniciar a igreja, the Bible says que eles estavam reunidos e de repente no lugar onde estavam aconteceu algo estranho, que foi chamado como a descida do Espírito Santo. Por que Deus não enviou isso depois? Porque Deus quer dizer a todos que sem o Espírito Santo vir, não há como a igreja crescer. E quando o Espírito vem, ele enche as pessoas. Então, o Espírito Santo, ele não vem para brincar, ele vem para encher as pessoas. Eu disse, o Espírito Santo, ele vem para encher as pessoas. Então, você é um candidato que tem que estar aberto para que o Espírito encha você. Porque se ele te encher, a igreja irá crescer. Quantos podem estar abertos nessa noite para que o Espírito Santo possa te encher? Não tem igreja que enche sem ter dentro dela homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não iremos conseguir avançar, não iremos conseguir ganhar pessoas, salvar pessoas, se aqui não tiver pelo menos quase que 100% de pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso é que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é o Espírito Santo. Por isso que está lá em Lucas 24, versículo 49, anota aí. Jesus falando com ele, quando ele ressuscitou, antes dele subir ao céu, lhes advertiu veementemente, disse: não saiam daqui de Jerusalém, até que do alto vocês sejam capacitados, sejam cheios, sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Porque não tem a ver com a tua força, não tem a ver com a tua esperteza, não tem a ver com o teu talento, tem a ver se o Espírito Santo estiver sobre você. Não, eu não quero você muito talentoso aqui, eu não quero você muito bonita ou bonita aqui, eu não quero você muito cheiroso ou cheirosa, eu não quero você a ver com o teu carro para mostrar. O teu carro não vai ajudar a encher aqui a igreja, mas se você estiver cheio do Espírito, você vai ajudar a igreja a ficar cheia, in the mighty name of Jesus Christ. Nada do que você pode me dar aqui hoje vai me ajudar, nem o teu dízimo, nem nada. O que faz a igreja ficar cheia é se você que é meu membro, se você que é meu filho, for cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que esse ano eu quero que você me ajude a te ajudar. Eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. É a primeira mensagem que eu estou a pregar na abertura, porque foi a primeira mensagem que Deus trouxe para os apóstolos. Eles não saíram de Jerusalém enquanto não fossem cheios do Espírito Santo. Yes. Amém. É por isso que Jesus, antes de lhes enviar para as nações, para outros lugares, é por isso que antes dele falar assim, vão. João capítulo 20, versículo 21 a 22, anota aí. É muito importante você ter muitos versículos para ler em casa. João capítulo 20, versículo 21 a 22. Diz que quando ele se encontrou com os discípulos, lhes falou sobre a sua missão. E falou assim: ainda vocês não podem ser enviados. Mas quando apareceu a eles, falou assim: recebei o Espírito. Recebam o Espírito Santo. Vamos ler aqui esse texto. João capítulo 20. João 20. Amém. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles
e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Ei! Aleluia! O Senhor nessa noite vai soprar sobre algumas pessoas aqui. É por isso que muitos não vão conseguir sair hoje, porque o Espírito vai ser soprado aqui nessa noite hoje. Ramassonde que falou, yende vaso que pelega. Quando o Espírito vem, algo você vai sentir. Yes. Eu creio que eu estou cheio do Espírito Santo, porque hoje eu orei muito. É por isso que também Jesus, de novo, antes de subir, lhes advertiu para não saírem de Jerusalém, porque ainda só tinham o batismo de João Batista, que era o batismo de água, e ainda era necessário o outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, para serem testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Jesus fala com eles: não saiam de Jerusalém, porque João batizou com água. Fala, água. Se fosse para sair já, se o ser cheio do Espírito não fosse tão importante, podia falar, como vocês já têm o batismo do profeta João, então já podem ir. Disse, não, eu valorizo o batismo do profeta João. É muito importante você ser batizado nas águas. Jesus diz claramente que, olha, o batismo nas águas é muito importante, porque vai te introduzir na igreja, vai te introduzir no corpo, você vai poder tomar a ceia do Senhor. Mas, para ser testemunha, para falar de Jesus, você precisa do batismo do... Yes. Amém. Então precisamos do Espírito Santo para ser quê? Fala, testemunha. Amém. Sim. Então, ser cheio do Espírito Santo, que é o primeiro fator para a igreja começar a crescer, fez eles saírem de 120 pessoas que estavam lá à espera do Espírito Santo, para no dia seguinte serem já 3.000 pessoas. No outro dia, 8.000 pessoas. Perceba que quando o Espírito vem e te batiza, vocês podem sair de pequeno grupo para um grande grupo. Porque o Espírito já chegou. Porque ele encheu algumas pessoas. Algumas pessoas cheias ajudam muito a igreja a crescer. Aqui nós somos mais do que os 120. Quer dizer que se os 120, quando foram cheios, quando foram habilitados, quando foram capacitados, eles saíram de 120 pessoas para 3.000. Imagina nós aqui, completamente atentos, revestidos, desejosos. Em pouco tempo, vão começar a anunciar, olha, alguma coisa estranha está acontecendo naquela igreja do Morro Bento. Alguma coisa está acontecendo lá. Nós não sabemos o que é, mas lá nunca houve movimento, lá nunca houve muitas coisas, lá nunca houve assim muito trânsito, mas de repente está acontecendo. É porque na verdade nós fomos cheios. Não é porque aqui está a entrar pessoas bonitas, não, mas é porque aqui de repente o Espírito Santo capacitou, encheu pessoas. Se você quer, levanta e aplauda ao Senhor. É por isso que o fator do ser cheio do Espírito Santo é o primeiro fator para nós vermos crescimento. Amém. Eu estou a pregar isso porque Deus me disse que vai encher algumas pessoas. Deus é o mais interessado em encher pessoas fracas. Escuta, quando o Espírito Santo enche alguém, essa pessoa sai de pessoa fraca para pessoa forte. Pedro era alguém fraco, mas quando ele foi cheio, ele se tornou alguém forte. Por que foram cheios todos? The Bible says, e todos foram cheios. Não disse alguns.
Disse, todos foram cheios. E aconteceu que, ao chegar o dia do Pentecoste, de repente veio um vento como de um som impetuoso e encheu aquela casa. E viu-se línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles. E todos foram cheios. É como se aqui, de repente estamos aqui a orar. De repente estamos aqui a orar. E sem nós controlarmos, de repente todos começam a receber uma porção do Espírito Santo. Por que todos foram cheios? Fala assim, por que todos foram cheios? Quantos querem saber por que todos foram cheios? Quantos querem saber por que todos foram cheios? Número 1, todos foram cheios porque o desejo de Deus é que todos sejam cheios. Eu disse, todos foram cheios porque o desejo de Deus é que todos sejam cheios. Deus não quer que só alguns sejam cheios. Porque se for só alguns a serem cheios, os que não forem cheios vão atrapalhar as coisas. Amém? Eu disse amém. Por que todos foram cheios? Porque o desejo de Deus é que todos sejam cheios. Número 2, todos foram cheios porque Deus quer que todos sejam salvos. Você só pode ser salvo se o Espírito entrar em você, porque o Espírito é que vai interceder por você. Então, o estar cheio do Espírito Santo também é um dos sinais garantido da salvação. Sim. Yes. Kaba Shandalama. Oh, yes. Por que todos foram cheios? Terceiro, porque todos devem ser testemunhas. Ele disse, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Testemunhas. Então, por que todos são cheios? Para serem testemunhas. Por que todos devem ser cheios? Porque são discípulos. Amém? Só discípulos são cheios. Você não pode ser aqui na Geração Church só um participante. Não pode ser um provador, sim ou não? Yeah. Você tem que ser um discípulo. Porque só os discípulos vão ser cheios. Talvez se você não está sendo cheio, porque você se calhar não é discípulo mesmo. Então precisas resolver isso em você. A partir desse mês, eu vou ser discípulo na Geração Church. Assim você se capacita para também ser cheio do Espírito. Diga-me comigo. Por que todos foram cheios? Para que alguns sejam apóstolos, para que alguns sejam profetas, para que alguns sejam evangelistas, para que alguns sejam pastores, para que alguns sejam mestres. Por que todos devem ser cheios do Espírito? Porque o Espírito capacita para um ministério, para uma obra. Não são todos que vão ser apóstolos, não são todos que vão ser profetas, não são todos que vão ser evangelistas, não são todos que vão ser mestres, não são todos que vão ser doutores, pastores, mas todos devem ser cheios do Espírito. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Por que todos devem ser cheios do Espírito? Para que muitos sejam generosos para investirem na igreja e no reino. Você sabia que para crescer a igreja precisa de pessoas que investam no reino? Yes. É por isso que disse que quando eles foram cheios do Espírito, eles tinham tudo em comum. Eles davam, eles investiam na igreja. Amém? Yes. Um dos motivos de você ser cheio é para você ser um agente
do reino de Deus. Há pessoas que têm dom mesmo de dar. É por isso que dar é um dom. É por isso que muitos não conseguem dar. Porque tem que lhe orar para esse dom funcionar. É uma guerra colocar a mão no bolso. Ele tem que orar por libertação. Liberta-me, Senhor, porque precisa desse dom. Mas há pessoas que você lhes põe aqui, não vão conseguir pregar. Mas ele tem um dom de liberalidade. Ele dá, ele investe. É a área dele. Uma vez uma filha disse: pai, você mesmo vai ficar muito triste comigo porque nunca vai me ver a pregar. Mas o meu dom, meu pai, você sabe mesmo, o meu dom é dar. Eu falei: graças a Deus. Porque não adianta eu estar aqui pregar se eu não tiver pessoas generosas. Eu posso pregar muito aqui, com muita unção aqui. Anjo pode aqui descer, pode cair fogo aqui, mas um dia, se nós não aqui pagamos o aluguel, vão nos tirar. A unção não substitui o investimento. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É por isso que Deus já capacita algumas pessoas. Receba a unção de generosidade. Eu disse: receba a unção de generosidade. Receba a unção de generosidade. Agora, você que não levantou a mão, não levanta mais. Porque a unção de generosidade carrega a unção de prosperidade. A unção de generosidade carrega atrás um espírito próspero. Vocês não entenderam isso? Eu quero que você pulasse e saltasse por entender que quanto mais você é generoso, quer dizer que Deus está te preparando uma unção de riqueza, uma unção de prosperidade, uma unção de grandeza, uma unção de que nada vai faltar. Aqui alguns documentos já estão sendo afetados. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus. Então todos devem ser cheios por causa dessas coisas. E o ser cheio do Espírito Santo é o primeiro fator para a igreja crescer. Eu resolvi isso no meu coração, de que eu não vou esperar crescimento se vocês não forem cheios. É por isso que eu estou aqui a pregar sobre essa mensagem. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer preocupação na tua vida, eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Porque é a única forma de nós crescermos e você também prosperar em Deus. Diga-me comigo. Yes. Por isso eu quero começar a encerrar falando sobre 7 razões. Se todos têm que ser cheios, de novo a grande pergunta é: por que algumas pessoas não são cheios? Se todos devem ser cheios, se todos, o olhar de Deus é que eles sejam cheios, por que algumas pessoas não são cheios? Então, rapidamente, 7 razões porque muitas pessoas até têm o Espírito Santo, mas não são cheios do Espírito Santo. Amém? Por que muitas pessoas não são cheias do Espírito? Você até ama a igreja, você ama a Deus, mas você sente que o poder em você não está a fluir. Você sente que algo está a bloquear o teu fluxo espiritual. Sim ou não? Você até tem o Espírito Santo. Você até já creu em Jesus. Você até já foi batizado. Você até já recebeste o Espírito Santo. Você até já fala em língua. Mas por que você não está cheio do Espírito Santo? Porque aqui ser cheio do Espírito Santo não é receber o Espírito Santo. Aqui o ser cheio é ter o poder do Espírito Santo. O que faz crescer a igreja não é só ter o Espírito Santo ali sentado no banco, mas é ter o Espírito a funcionar. O Espírito, por exemplo, está a funcionar agora em mim.
Eu sinto o seu movimento. Ele me capacitou com poder, me capacitou com um dunamis. É por isso que enquanto eu estou aqui a falar, você está sentindo alguma coisa estranha. Esse é o Espírito funcionando. Não é apenas só ter o Espírito está aumentado aqui, agora em mim. Então, há pessoas que até têm o Espírito Santo, mas o Espírito não está aumentado neles. Não há um poder neles. É por isso que nós vamos orar para você ser aumentado no poder do Espírito Santo. Para soco, para riquidez. Há uma diferença entre carregar a presença de Deus e viver com autoridade na presença de Deus ativa em você. Amém. O estar cheio do Espírito Santo está cheio de poder. Rapidamente, primeira razão do porquê pessoas não estão cheias do Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo, por falta de rendição total. Eu aprendi isso com o homem de Deus já falecido, David Shaw. Isso são as palavras dele. Essa é parte das razões porque a pessoa tem um Espírito, mas não está cheio, é do David Shaw. Ele falou, por que pessoas até têm o Espírito Santo, mas não estão cheios? Primeira coisa é porque eles não têm uma rendição completa ao Espírito. Estão na igreja, mas não têm uma rendição completa. Então, se você for rápido, eu vou falar e você só escreve, porque o meu tempo já está acabando. Muitas